Viu? Sabe o que significa aquele paralelepípedo que está na rua? Por que as ruas são feitas de paralelepípedo? Além de ser algo muito mais ecológico do que fazer um asfalto, e até porque é muito mais rápido a aplicação dele, existe uma vantagem com relação aos seus encaixes. Vem ver comigo o porquê disso. Bom, galera, agora a gente vai falar de um outro sólido que é o sólido, não é mais um sólido, que é o nosso paralelepípedo. Esse é o que cai sempre, sempre. E qual que é a principal diferença de um paralelepípedo para um cubo? É que o cubo tem as 3 dimensões iguais, o comprimento, a largura e a altura. O paralelepípedo não obrigatoriamente tem elas iguais. Então aqui eu fiz ele com um certo comprimento, uma certa largura e uma certa altura. Porém, vou seguir aquele mesmo raciocínio. Área da base, área lateral, área total e volume. Então vem comigo. Área da base, para decorar a fórmula, entende a figura? Tá aqui, ó. O que eu tenho na base aqui? A figura desse paralelepípedo. Vai ser sempre reto, né? Enem. A figura que está aqui na base é um retângulo. Área de retângulo, lado vezes lado, base, altura, qualquer coisa do tipo. E as dimensões dele é A vezes B, por isso que a área da base é, surpreendentemente, AB. Depois, área lateral. Olha na sua sala aí. Vê se você está numa sala nesse formato. Que figuras que tem na lateral? São paredes retangulares. Todas iguais? Não obrigatoriamente. Essas duas aqui vão ser iguais e as duas do fundo vão ser iguais, tá? Então, eu tenho 4 paredes. Essa parede aqui do lado, ó, é a que está B por C, tá vendo? Essa deste lado e essa deste lado. Então eu tenho 2 paredes de B por C na minha área lateral. Aqui. E também tem essas paredes da frente aqui, ó, que é essa A por C, que é a altura. Quantas dessas? Essa da frente e essa de trás. Portanto, 2 paredes de A por C. É assim que calcula a área lateral. É isso que vai cair para você. Por exemplo, ele vai pintar a parede da lateral e ele pode colocar alguns problemas, como, por exemplo, ter uma porta e uma janela que não vão ser pintadas. Como é que eu faço isso, Victor? Fácil. Acha a área lateral, normalmente, acha a área da porta e acha a área da janela. Pega essa área lateral, tira a área da porta, tira a área da janela, é o que você vai pintar, certo? Então se preocupe com a área lateral. Depois vem a área total, o nome já diz. É como se você fosse pintar todas as áreas, né? Todas as paredes. E aí, quantas paredes são? Olha aí, quantas paredes você tá? 6 paredes. As 2 do lado, a da frente e a do fundo, o chão e o teto. A gente já viu que na área lateral, eu tô com 2 paredes de B por C e 2 paredes de A por C, que são as laterais. Falta o quê? O chão e o teto. O teto é igual ao chão. Então, se são 6 paredes, são 2 de A por B, 2 de B por C e 2 de C por A. É assim que calcula a área total. Cuidados! Vai pintar uma piscina. Qual que é o cuidado que tem que ter? Piscina não tem a parte de cima. Então calcula-se a área lateral mais uma área da base. Toma cuidado com uma suposta caixa que vai ser pintada externamente e internamente. Né? Ele vai falar que é desprezível a espessura da caixa. Aí você tem que calcular 2 áreas totais. Aqui está a parte de dentro e aqui está a parte de fora. Tudo bem? Só ficar esperto com isso que não tem problema. Fora isso, só está faltando falar para a diagonal. Vamos lá, vamos ver como é que calcula a diagonal do paralelepípedo. Bom, agora eu vou focar só na diagonal, tá? Que tem esse paralelepípedo. Bom, a diagonal importante dele, a diagonal principal que a gente fala, é a que sai do ponto mais alto e vai até o ponto mais baixo, sem passar por uma face. Olha, por exemplo, na sala onde você está. De um canto alto até o outro canto lá embaixo, sem passar por nenhuma parede. Isso é a diagonal de um paralelepípedo. Para isso, eu peguei a base nossa, que era A e B, e só planifiquei aqui pra gente, para dar uma olhadinha. Olha só, esse X que está aqui é a diagonal do retângulo que está na base. E para eu achar a diagonal desse retângulo sendo dado A e B, basta fazer o quê? Um pitch, para os mais íntimos, né? Um Pitágoras aqui. Pitágoras, vem aqui comigo. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembra cateto, os que encostam no ângulo reto.
e a hipotenusa ao maior lado do triângulo. E aí, Vícar, vai passar essa raiz? Não, calma, segura aí. Olha ali no paralelepípedo, a diagonal principal, junto com essa diagonal que eu acabei de achar da base, e a própria altura, que é o C, formam para mim um triângulo retângulo também. De modo que, para achar essa diagonal, olha ela formada aqui, ó, tem a diagonal do paralelepípedo, o X, que é a diagonal da base, e a própria altura C. Para achar o adesão, de novo, eu vou num pitch aqui, ó. Vem comigo. Feito isso, olha quem apareceu aqui, ó. O x quadrado. O que eu vou fazer com ele? Vou trocar por a quadrado mais b quadrado. E aí a nossa fórmula vai ficar quase pronta, olha só. Quero saber o valor de d. Agora sim, pega esse quadrado e passa para o outro lado, tirando a raiz. Pronto. Tá aí a nossa diagonal do paralelepípedo. O que eu preciso para achar a diagonal? As 3 dimensões. Por isso que tanto faz quem é altura, quem é largura ou quem é comprimento. Todas vão estar ao quadrado, somando e tirando a raiz, eu tenho a diagonal do paralelepípedo. Belezinha? Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Tchau! Então vamos lá. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, olha lá. Ele tem 40 centímetros por 30 e ele tem altura máxima 25. Mas repara que está faltando 5 centímetros aí, então ele está com a altura 20. Tudo bem? Aí ele pergunta lá, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Observe que nas alternativas ele está falando de subir o nível de água em relação a centímetros, tudo, é isso que a gente vai calcular. Então vem comigo aqui, ó. Eu desenhei ele aqui para ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu quero, ou o que o exercício quer. Primeira coisa, alguns acham os 20 centímetros que tem aqui e quer calcular o quanto de água tem ali. Pouco importa o quanto de água tem ali. O que vai acontecer? Vai vir um objeto, tá? E ele vai colocar esse objeto ali dentro. Lembra quando você entra na piscina, né? Quando você entra na banha, sei lá, qualquer coisa. Quando você colocar ele, a água vai subir, não vai? Essa variação que dá no aquário ou coisa desse tipo é exatamente o volume que entrou. É assim que você usa para calcular volume de coisas sólidas que não são regulares. Tipo uma pedra que eu citei. Se você colocar uma pedra dentro do aquário, o quanto vai subir ali dá exatamente para calcular o volume dela. Então seria mais ou menos isso daqui. Ele pegou esse tal objeto e colocou aqui dentro. O que vai acontecer? A água vai subir. Vamos representar aqui, ó. Subiu esse tantinho aqui que eu não sei, que é exatamente o que eu estou procurando. É essa medidinha aqui, ó. Bom, mas essa figura que formou ao subir, concorda comigo que é um paralelepípedo? Fininho, mas é? E este volume que subiu é exatamente este volume que entrou dentro desse tanque que ele citou no exercício? Então, se eu achar, se eu calcular o volume que tem essa figura, é exatamente o volume que a gente está falando. E como é que acha o volume de paralelepípedo? A gente já viu. Que é dado pelo produto das 3 dimensões. O que eu tenho do exercício? Eu tenho essa dimensão, 40, que não muda. Quando eu coloco, o aquário não faz assim, nem assim. Ele simplesmente sobe a água. É só a altura que sofre variação. O 40 continua aqui, o 30 continua ali. A única coisa que vai mudar é essa altura. O objeto colocado aqui tem 2.400 centímetros cúbicos. Bom, então o volume dele é de 2.400 centímetros cúbicos. Que mais que eu tenho? Das 3 dimensões, comprimento, largura e altura, eu tenho 2, que é o 40 e o 30. Então, isso fica igual a 40 vezes 30 vezes
é essa altura, é essa figura que eu estou calculando. É só o quanto subiu ali, que eu já sei o volume, vezes x. Se a gente fizer essa conta aqui, vamos ficar com 2.400 é igual a 1.200 vezes quem? Se esse 1.200 passar dividindo, a gente vai ter que o x nosso vale 2. 2 o quê? Laranjas? Não, tem unidade, né? Qual que é a unidade? Centímetros. Então volta no enunciado e dá uma olhadinha. Com isso, se você olhar as alternativas, está lá na letra C, ó, o nível subiu 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Então vem aqui comigo. Subiram 2 centímetros, lembra que a água estava até 20 centímetros apenas, né? Se tem 25 e está descontando 5, ela estava no 20. Se subiram 2 centímetros, ela foi parar em 22 centímetros. Deu para entender? Essa é a relação do paralelepípedo com líquido. Colocou o objeto ali dentro, subiu a água, calcula o novo paralelepípedo, que é sucesso. Valeu, galera. Um beijo. Tchau.